A glândula tireoide é a maior glândula endócrina do corpo humano. É uma glândula ímpar que está situada anteriormente no pescoço, abaixo e lateralmente a cartilagem tireoide. Essa glândula situa-se profundamente aos músculos esternoióideo, esternotireoideo e omoióideo, músculos infraioideos. Ela está ao nível de C5 e T1 e consiste em dois lobos laterais, esquerdo e direito, com um istmo que une esses lobos e cruza a superfície anterior das segundas e terceiras cartilagens tireoides. Cada lobo lateral tem uma base, um ápice e três superfícies: anterolateral, posterolateral e medial. Em cerca de 40% dos indivíduos é possível observar um lobo piramidal que se dirige superiormente a partir do istmo da tireoide, unido ao ocioide por um espessamento fibroso. A glândula tireoide é revestida por uma cápsula fibrosa que emite septos para seu interior. Essa cápsula se liga à cartilagem cricoide e aos anéis traqueais superiores por tecido conjuntivo denso, com origem na camada pré-traqueal da face cervical profunda. A glândula tireoide é uma glândula altamente vascularizada. E seu suprimento sanguíneo se dá pelas artérias tireoides superior e inferior. As artérias tireoides superior irrigam a parte anterior da glândula e são derivadas da artéria carótida externa, ramo da artéria carótida comum. As artérias tireoides inferior irrigam a parte posterior da glândula e é derivada da artéria subclávia. A drenagem venosa da glândula é feita pelas veias tireoides superior e médias, derivadas da veia jugular interna, e pelas veias tireoides inferiores, derivadas da veia braquiocefálica. As veias tireoides superiores e médias drenam os polos superiores e a região intermédia dos lobos, respectivamente. Já a inferior drena os polos inferiores. A inervação dessa glândula é feita por nervos simpáticos derivados dos gânglios cervicais superiores, médios e inferiores. A drenagem linfática se dá pelos gânglios linfáticos pré-laríngeos, que vão drenar para os gânglios linfáticos cervicais superiores, e pelos gânglios linfáticos pré-traqueais e paratraqueais, que por sua vez drenam para os gânglios linfáticos cervicais profundos e inferiores. Do ponto de vista cirúrgico, há várias estruturas anatômicas em relação íntima com a tireoide. Essas estruturas incluem o nervo laríngeo recorrente, o nervo laríngeo superior e as glândulas paratireoides, das quais vamos discutir a seguir. As glândulas paratireoides são dois pares de pequenas glândulas ovoides e amareladas, que estão localizadas posteriormente à glândula tireoide. As quatro glândulas são divididas em glândulas superiores e glândulas inferiores. No entanto, sua posição pode ser variável, e elas podem se situar em qualquer ponto da bifurcação da carótida, superiormente, ao mediastino, inferiormente. Elas são derivadas da terceira e quarta bolsas faríngeas, sendo as glândulas paratireoides inferiores derivadas da terceira e as superiores da quarta. A vascularização dessas glândulas é feita pelas artérias tireoides inferiores, as mesmas que drenam a porção posterior da glândula tireoide. E a drenagem venosa e linfática segue a mesma descrita para a glândula tireoide. A glândula tireoide é do tipo folicular, no qual apresenta uma cápsula que envolve os folículos, que são delimitados por um epitélio e um centro cheio de coloide. Além disso, apresenta também um tecido conjuntivo interfolicular, que possui capilares sinusoides, adipócitos e células parafoliculares. O epitélio que delimita os folículos é cuboide simples, e as suas células são chamadas de células foliculares ou células principais. Elas são secretoras de triiodotironina, T3, e tiroxina, T4. Esses hormônios são armazenados no coloide associado a uma glicoproteína, a tiroglobulina. As células parafoliculares, ou células C, se localizam entre os folículos e sintetizam a calcitonina. A glândula paratireoide é do tipo cordonal, no qual apresenta uma cápsula que envolve o parênquima com dois chips celulares,
diferentes: as células principais e as oxífilas, além disso, os capilares sanguíneos. As células principais são basofílicas, contêm grânulos de lipofucina e produzem o paratormônio. As oxífilas são células com forte acidofilia e apresentam no seu citosol glicogênio. Sua função é desconhecida, mas acredita-se que ela representa a fase inativa de um único tipo celular, no qual a fase secretora é as células principais. Formação dos hormônios da tireoide. O processo se inicia no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi, das células epiteliais cuboides, os quais secretam uma grande glicoproteína chamada tireoglobulina nos folículos. Cada molécula de tireoglobulina contém cerca de 70 aminoácidos tirosina. As tirosinas são os principais substratos e se combinam com iodo para formar os hormônios tiroideanos. Assim sendo, os hormônios tiroxina e tireodotironina são formados no interior da molécula de tireoglobulina. Para a formação dos hormônios tireoideanos, ocorre primeiramente a conversão dos íons iodeto para uma forma oxidada de iodo ou chamado iodo nascente, ou I3. Essa conversão ocorre, pois desta forma o iodo consegue se combinar diretamente com o aminoácido tirosina. Essa oxidação é promovida pela enzima peroxidase acompanhada do peróxido de hidrogênio. A ligação da tireoglobulina com o iodo nascente é chamada de organificação da tireoglobulina. Neste momento, o iodo se liga ao aminoácido tirosina para formar os hormônios tirosina e tireodotironina. A tirosina é iodada inicialmente para monoiodotironisina e então para diodotirosina. O acoplamento de uma molécula de monoiodotirosina com uma diiodotirosina forma triodotironina, T3, um dos hormônios tireoideanos. O hormônio tiroxina T4 é formado quando moléculas de iodotirosina se acoplam uns aos outros. Assim, a tireoide armazena seus recém-formados hormônios e seus folículos no interior das moléculas de tireoglobulina. Liberação da tiroxina e triodotironina pela tireoide. A superfície apical das células da tireoide emite pseudópodos, os quais cercam pequenas porções do coloide, formando vesículas pinocíticas que penetram o ápice da célula. Os lisossomos da citoplasma, então, se fundem com as vesículas, liberando enzimas digestivas que digerem as moléculas de tireoglobulina e liberam tiroxina e triodotironina em sua forma livre. Assim, os hormônios se difundem através da base da célula tireoideana para os capilares adjacentes e são liberados no sangue. Regulação da secreção de hormônio tireoideano. A secreção tireoideana é controlada principalmente pelo hormônio estimulante da tireoide, TSH, o qual é secretado pela hipófise anterior. Efeitos fisiológicos dos hormônios tireoideanos. Ativam a transcrição nuclear de um grande número de genes, fazendo com que seja sintetizado um grande número de enzimas, proteínas, estruturas e de transporte de outras substâncias. Aumentam a atividade metabólica celular com o aumento do número e atividade das mitocôndrias, elevando a taxa de formação de trifosfato de adenosina, ATP, para fornecer energia para a função celular. Aumenta o transporte ativo de íons através de membranas celulares, aumentando assim a taxa metabólica corporal através do aumento da atividade da bomba de sódio e a produção de calor. Promoção do crescimento e desenvolvimento do cérebro durante a vida fetal e dos primeiros anos de vida pós-natal. Na fase de criança, determinam a maturação dos ossos e o fechamento das epífises. Influenciam o metabolismo dos carboidratos, estimulando a captação rápida de glicose pelas células, aumento da glicose, da gliconeogênese, da taxa de absorção pelo trato gastrointestinal e da secreção de insulina. Além de todos esses mecanismos influenciados pela tiroxina, pelos hormônios em geral da tireoide, ainda existe uma grande gama de efeitos que devem ser estudados e mais trabalhados posteriormente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a formação e a atuação dos hormônios da paratireoide.
O hormônio da paratireoide é denominado paratormônio, e ele é um potente mecanismo de controle das concentrações extracelulares de cálcio e de fosfato, mediante a redução da absorção intestinal, da excreção renal e do intercâmbio desses íons entre o líquido extracelular e o osso. Assim como citado anteriormente, existem 4 glândulas paratireoides, contendo basicamente células principais, que secretam grande parte do paratormônio, e células oxifílicas, que estão ausentes em muitos animais e humanos jovens. A sua função ela não está totalmente esclarecida, e acreditam-se que sejam células principais modificadas ou que não secretam mais hormônios. Para abordar a secreção do paratormônio, trataremos primeiro da sua formação química. O paratormônio é sintetizado primeiro nos ribossomos, na forma pré-hormônio, uma cadeia polipeptídica de 110 aminoácidos. Essa forma passa primeiro por uma clivagem, transformando-se em pró-hormônio, com 90 aminoácidos, e em seguida no próprio hormônio, com 84 aminoácidos, pelo retículo endoplasmático e no complexo Golgi. Por fim, o hormônio é armazenado em grânulos secretores no citoplasma da célula. A forma final do hormônio tem um peso molecular de aproximadamente 9.500. Das glândulas paratireoides também foram isolados componentes menores, com aproximadamente 34 aminoácidos adjacentes à porção N-terminal da molécula, e com plena atividade de paratormônio, porque, na verdade, como os rins promovem uma rápida remoção de todo o hormônio com 84 aminoácidos, ele não consegue remover muitos fragmentos durante horas. Então, grande parte da atividade hormonal é causada pela presença desses fragmentos. A secreção do paratormônio tem 2 efeitos sobre a concentração de cálcio e fosfato. O aumento da concentração do cálcio é causado principalmente por 2 efeitos do paratormônio: o aumento da absorção de cálcio e de fosfato a partir do osso e a diminuição com rapidez da excreção do cálcio pelos rins. A redução da concentração do fosfato ela é provocada pela intensidade do efeito do paratormônio em aumentar a excreção renal desse alimento. Ele possui um efeito amplo e o suficiente para superar o aumento da absorção óssea do fosfato. Dessa forma, falaremos do primeiro efeito do paratormônio no aumento da absorção óssea de cálcio e fosfato. O paratormônio ele apresenta 2 efeitos sobre o osso na indução da absorção do cálcio e do fosfato. Um deles corresponde a uma fase rápida, que se inicia em minutos e tem um aumento progressivo de algumas horas. Essa fase ela é resultante da ativação de células já existentes, principalmente de osteócitos, que promovem a absorção de cálcio e de fosfato. A segunda fase ela é muito mais lenta. Ela exige alguns dias ou até algumas semanas para que haja totalmente seu desenvolvimento. Tal fase ela provém da proliferação de osteoclastos, seguido pela reabsorção osteoclástica muito acentuada do próprio osso, e não meramente da absorção óssea dos sais de fosfato cálcico. Mas como que se dá a fase rápida de absorção de cálcio e fosfato do osso? Ela funciona ao se injetar grande quantidade de paratormônio, onde a concentração de cálcio iônico do sangue começa a se elevar dentro de minutos, antes que seja possível o desenvolvimento de qualquer outra nova célula óssea. Novos estudos demonstraram que o paratormônio provoca a remoção de sais ósseos de 2 estruturas: da matriz óssea nas proximidades dos osteócitos, situados no próprio osso, e nas adjacências dos osteoblastos, presentes ao longo de superfícies ósseas. Em geral, não se considera que os osteoblastos ou os osteócitos atuem na absorção de sais ósseos, já que esses 2 tipos celulares são de natureza osteoblásticas e normalmente estão associados à deposição óssea e à sua calcificação. Entretanto, também novos estudos demonstraram que os osteoblastos e os osteócitos formam um sistema de células interligadas e disseminadas pelo osso e por toda a superfície óssea, exceto nas pequenas áreas de superfícies adjacentes aos osteoclastos. Mas onde o paratormônio se enquadra nisso tudo? Primeiro, as membranas celulares, tanto dos osteoblastos como dos osteócitos, têm receptores proteicos para a ligação do paratormônio.
Esse hormônio ele pode ativar intensamente a bomba de cálcio, que induz uma rápida remoção dos sais de fosfato de cálcio dos cristais ósseos amorfos, situados junto às células. Então, acredita-se que o paratormônio estimula essa bomba mediante o aumento da permeabilidade do cálcio, da fração líquida do osso e da membrana osteocítica, o que permite a difusão dos íons de cálcio até a membrana celular do líquido ósseo. Então, a bomba do cálcio, presente do outro lado da membrana celular, transfere os íons de cálcio para o líquido extracelular no restante do percurso. A fase lenta, ela tem um efeito muito mais conhecido e evidente do paratormônio, que consiste na ativação dos osteoclastos. No entanto, essas células não têm receptores proteicos em suas membranas para o paratormônio, e em vez disso, elas emitem sinais secundários para os osteoclastos. Esses sinais são denominados ligante de osteoprotegerina, que ativa receptores nas células pré-osteoclastas e as transforma em osteoclastos maduros, que começam a sua tarefa habitual de engolfamento do osso em semanas ou meses. A ativação do sistema osteoclástico ocorre em 2 estágios: a ativação imediata dos osteoclastos já formados e a formação de novos osteoclastos. Dentre as funções do paratormônio, também existe a de diminuição da excreção do cálcio e aumento da excreção do fosfato pelos rins, como citado anteriormente. A administração do paratormônio causa rápida perda do fosfato na urina, devido ao efeito do hormônio em reduzir a reabsorção tubular proximal dos íons de fosfato. O paratormônio também aumenta a reabsorção tubular renal do cálcio, ao mesmo tempo em que diminui a reabsorção do fosfato. Além disso, esse hormônio eleva a reabsorção dos íons de magnésio e hidrogênio, enquanto reduz a reabsorção de íons de sódio, potássio e aminoácidos do mesmo modo como influencia o fosfato. A absorção elevada de cálcio ocorre em grande parte nos túbulos distais finais, nos túbulos coletores e nos ductos coletores iniciais, e possivelmente em menor escala na alça ascendente de Henle. Se não fosse esse efeito do paratormônio sobre os rins para aumentar a absorção do cálcio, a perda contínua desse material na urina provocaria sua depleção no líquido extracelular e nos ossos. O paratormônio também atua na absorção intestinal de cálcio e de fosfato, uma vez que ele participa do aumento da vitamina D da formação renal, do 1,25 de hidroxicolecalciferol. O controle da secreção da paratireoide também pode ser feito pela concentração do cálcio iônico, uma vez que a mais insignificante redução da concentração do cálcio iônico no líquido extracelular faz com que as glândulas paratireoides aumentem sua secreção dentro de minutos. Em caso de persistência desse declínio, as glândulas passarão por uma hipertrofia, que ela pode atingir um tamanho até 5 vezes superior ou maior que isso. Por exemplo, nas glândulas paratireoides ficam bastante aumentadas em algumas condições, como no raquitismo, em que o nível de cálcio costuma estar apenas um pouco deprimido, na gestação, na lactação, e de modo inverso, as condições indutoras de aumento da concentração de cálcio iônico acima do normal provocam a diminuição da atividade e do volume das glândulas paratireoides. Tais condições incluem quantidade excessiva de cálcio na dieta, teor elevado da vitamina D na dieta e absorção óssea causada por fatores outros que não o paratormônio. Agora um pouco sobre os sintomas clínicos e os distúrbios da tireoide. Bom, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo podem levar ao bócio, que seria o quê? Um aumento do volume da tireoide. Ele pode ser identificado no exame físico, no autoexame físico, inclusive. O hipertireoidismo vai ser um aumento das funções da tireoide e vai causar sintomas como a perda de peso, aumento do apetite, aumento da frequência cardíaca, inclusive palpitações, aumento da pressão arterial, pode levar ao nervosismo e transpiração excessiva, com evacuações mais frequentes,
às vezes até uma diarreia, fraqueza muscular, mãos trêmulas ou um baquetamento digital. Além disso, a alteração dos ciclos menstruais e a proptose ocular, que seriam aqueles olhos esbugalhados típicos. Temos também o hipotireoidismo, que seria então a diminuição das funções da tireoide. Ele vai levar a uma diminuição da capacidade de memória, um cansaço, dores musculares e nas articulações, sonolência, pele seca, um ganho de peso, aumento dos níveis de colesterol no sangue. Pode levar também a depressão, um aumento da sensibilidade ao frio, constipação intestinal, pele e os cabelos bem secos, as unhas quebradiças, a redução do paladar e também essa dor em articulações. É importante avaliar sempre a aparição do bócio, porque com ele, o aumento excessivo da tireoide já pode indicar que tem alguma coisa errada. Inclusive, alguns nódulos benignos ou malignos é importante conhecer, pois estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, sendo que só 5 deles são cancerosos. Nesses nódulos característicos do câncer, pode haver a presença de deformidades na região cervical, uma alteração na mobilidade da glândula quando você deglute, e alguns sinais e os sintomas de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, só que de um início mais abrupto. Caracterizaria aí o câncer, um nódulo. Além disso, nas paratireoides também temos o hiperparatireoidismo, que seria o quê? Um excesso de produção do hormônio paratireoidiano. E são a maioria dos distúrbios da paratireoide. Eles podem ocorrer devido a uma queda nas concentrações de cálcio do sangue ou também uma diminuição da vitamina D pela baixa exposição solar. Também é possível que ocorram tumores benignos ou os malignos, sendo que os benignos são os muito mais comuns, que seriam os adenomas. Esse hiperparatireoidismo, então, vai provocar efeitos deletérios à nossa saúde em longo prazo, devido ao alto nível de cálcio, pela excessiva retirada dos ossos e a retenção renal. Então, seus sintomas são fadiga, fraqueza, dor nos ossos e nas articulações, cálculo renal, poliúria, dor abdominal, náuseas e vômitos, sede excessiva, uma perda de apetite. Porque esse roubo dos cálcios vai favorecer também o surgimento de outras deformidades ósseas, como por exemplo a osteoporose, pancreatites, cálcios urinários, desordens mentais e diversos outros problemas subsequentes a esse hiperparatireoidismo. Contrário a ele, então, nós temos o hipoparatireoidismo, que seria uma queda nos níveis de paratormônio, seguido de uma hipocalcemia e hiperfosfatemia. A principal causa é devido a complicações pós-operatórias de cirurgias de remoção da tireoide. Por isso ela não é tão comum quanto o hiperparatireoidismo. Então é necessária mais atenção após as operações que envolvem essa região da tireoide. Os sintomas são decorrentes da deficiência de cálcio no sangue. Podem ocorrer então os espasmos musculares, parestesias, que é essa sensação de formigamento, as cãibras, fraqueza muscular, confusão mental, dormência nas mãos, espasmos também, principalmente na região dos músculos da face, pele seca e também, inclusive, espasmos de laringe podem ser fatais. Sendo assim, é sempre necessário ficar atento, observar quaisquer alterações que possam ocorrer na região cervical e fazer o autoexame, que constitui como estender a cabeça para trás, em frente a um espelho, focalizar a região do pomo para que fique mais exposta e engolir um gole de água ou algo para fazer essa proeminência. Com o ato de engolir, a tireoide vai subir e descer. Com isso, é necessário observar se tem alguma saliência ou nódulos e, caso tenha algo, informar ao seu médico, procurar um médico o mais rápido possível.